Itararé Cidade, segunda edição. Oferecimento: Centro Médico Unimed Santos. Em breve, uma nova estrutura vai surpreender você. Suspeito de matar jovem atropelada é preso. E ainda, novo viaduto é entregue na entrada de Santos. Ônibus superlotados em 7 barras. Moradores reclamam que não tem transporte todos os dias em alguns bairros. Em Guarujá, pacientes da Covid-19 recebem visita virtual da família. E o Santos recebe o Atlético Paranaense em casa depois de 2 jogos sem vencer. O Itararé Cidade já está no ar. Boa noite. Uma obra que promete melhorar a vida do motorista que entra e sai de Santos vai ser entregue nesse começo de noite. É o viaduto que liga a Avenida Martins Fontes a Nossa Senhora de Fátima e quem tá lá é a Adriana Coutinho. Oi Adriana, boa noite pra você. O que o pessoal quer saber mesmo é quando esse viaduto vai ser aberto pros motoristas. Quando isso vai acontecer? Daqui a pouquinho, boa noite a você, boa noite a todos. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, estava em uma live nas redes sociais agora, explicando justamente os detalhes dessa obra. Ele já saiu da prefeitura, daqui a pouco ele chega aqui e quando ele chegar, automaticamente o viaduto já estará liberado. Um viaduto de 471 metros de comprimento, 11 mil toneladas, 14 postes de iluminação e o mais interessante dessa obra urbanística são as luzes, 325 luminárias com 67 milhões de opções de cores aí que vão iluminar principalmente em ocasiões especiais e comemorativas aqui a cidade conforme a cor. Por exemplo, na Independência do Brasil e em outras datas comemorativas são as luzes que vão ser acendidas aqui. E claro, também tem um marco em homenagem ao Santos Futebol Clube. Também será renomeado um viaduto que fica aqui perto, que é o principal acesso de quem vem a São Paulo e de quem sai a Santos também. Um viaduto que foi inaugurado em janeiro e vai receber o nome de Viaduto Rei do Futebol. Aqui a grande expectativa, porque muita gente espera essa obra. Todos os semáforos que existiam aqui, eram 5, eles já não existem mais. Nessa rotatória onde eu estou, onde existe inclusive um marco aqui, que foi um monumento criado por um arquiteto de Santos, o Carlos Prates, depois a gente vai explicar melhor sobre essa obra. Tudo isso aqui é novo. Então os motoristas aqui que saem da Zona Noroeste, eles dão a volta aqui nessa rotatória para acessar depois a saída de Santos. O mais interessante é porque o fluxo vai melhorar aqui do trânsito e sem contar as outras obras que serão inauguradas até o final do ano, que também vai melhorar o fluxo, principalmente na Zona Noroeste e aqui na chegada dos motoristas. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações com você. Até já então, Adriana. A gente fala agora do caso daquela jovem que morreu atropelada na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Isso já tem mais de 3 meses. A família finalmente pôde ficar um pouco mais aliviada com a prisão do principal suspeito do crime. O homem era gerente do mercado onde ela trabalhava e, segundo a polícia, fazia ameaças à jovem. A lembrança deste sorriso largo e feliz é o que resta para a mãe de Nayara da Silva. A jovem que adorava tirar fotos tinha acabado de comprar uma moto e conquistado o primeiro emprego como caixa de um mercado. Difícil aceitar que os outros sonhos da filha caçula foram interrompidos aos 21 anos. Ela era muito grudada em mim, entendeu? Então, quando a gente acorda de manhã, para mim, eu já estou vendo ela, a saudade, é muita dor, muita tristeza de imaginar, porque ela só tinha tamanho, ela era muito criançona. Nayara morreu em maio deste ano, depois de ser atropelada na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Mas a polícia descobriu que o que parecia ser um acidente de trânsito com morte se tratava, na verdade, de um crime premeditado. Nayara correu para o meio da rodovia para pedir socorro. Pouco antes, ela tinha sido fechada por um outro veículo que bateu em sua moto propositalmente. O motorista desse veículo era Márcio Manuel dos Santos.
Ele estava foragido há mais de 3 meses e foi preso nesta quinta-feira em São José do Rio Preto. A Polícia Civil de São José do Rio Preto, da Delegacia de Investigações Criminais, recebeu a informação que ele estaria escondido. Primeiro num imóvel, que ele tinha alugado um quarto, e posteriormente ele teria se mudado para a casa do irmão, onde fizeram uma campana e viram ele passar na janela. Então aí eles adentraram a residência e prenderam ele, deram voz de prisão para ele. Na chegada à delegacia em Itanhaém, houve protesto de parentes e amigos de Nayara, que dizem desconhecer o possível relacionamento da jovem com Márcio, que era gerente do mercado onde ela trabalhava. Ela chegou a falar assim: mãe, tem um gerente que é muito legal comigo. Ela era o que ela falou, né? Era muito gerente, era muito amigo, conversava muito com ela. Eu falei: cuidado, esse cara é mais velho, pode ser que ele esteja dando em cima de você. Ela falou: imagina, mãe, ele tem a idade de ser meu pai. Eu nunca soube que ela tinha nem sequer um namoradinho, nunca soube de nada. As conversas surgiram depois do acontecido. Mas, de acordo com a polícia, testemunhas afirmam que a jovem teve um relacionamento com Márcio e, quando terminou, começou a receber ameaças. Na noite do crime, câmeras de monitoramento registraram quando Nayara saiu do trabalho e foi seguida pelo carro dirigido por Márcio, que estava parado há algumas horas ali. O homem no banco do passageiro era José Maurício da Silva Pereira, dono do carro e amigo de Márcio. Ele foi preso na época e aguarda julgamento. Os dois foram indiciados por planejarem o crime e executarem Nayara. Homicídio, qualificado 2 vezes pelo feminicídio e pela emboscada, que pode dar uma pena aí de 12 a 30 anos de cadeia. O motorista que atropelou Nayara não tem envolvimento com o caso. O delegado aguarda o laudo da exumação do corpo para descartar uma gravidez, apontada como a possível motivação do crime. Segundo um dos indiciados, o dono do carro, que posteriormente ele disse que ela poderia estar grávida e não queria fazer o aborto, mas isso a gente ainda não comprovou através de perícia, não chegou o laudo ainda. É mais uma dor para a gente, ter que fazer o que fizeram, a gente sabendo que é mentira, que eu falei que ela não estava grávida. Acho que ele deu em cima dela e ela não aceitou. É o que a gente imagina que tenha acontecido mesmo, Porque por que ele fez isso? É verdade que a prisão dos dois não trará Nayara de volta, mas já é um conforto para a família, que não vai descansar enquanto a justiça não for feita. Ele tem que pagar pelo que ele fez, Não é fácil o que a gente está passando. Ele tirou a vida de uma jovem, de uma menina que queria tanto, sonhava tanto, tão alegre, contente com a vida e feliz em acontecer tudo isso. Que a justiça seja feita e ainda tem mais a vir à tona, E hoje eu tenho certeza que ela está descansando em paz, porque a gente colocou o culpado. Ainda falta mais gente, mas meu coração hoje está mais aliviado. Muito triste, Inacreditável. Os moradores de 7 Barras, no Vale, estão denunciando aglomerações no transporte público. Eles dizem que não tem ônibus para todo mundo e que, quando tem, vem muito cheio. Esse vídeo foi feito por um passageiro no último dia 4. O ônibus faz a linha que liga bairros da zona rural de 7 Barras até o centro da cidade. Nos assentos não existe o distanciamento, até porque o número de pessoas é maior do que o permitido. Gente em pé durante todo o trajeto. O ônibus você tem que encostar um no outro, porque se vem superlotado não tem como não se encostar, E hoje eu só vim porque eu tenho que resolver coisa minha mesmo, Se não fosse, eu não venho. Os moradores da zona rural contam que desde que a pandemia começou, o número de ônibus diminuiu. Eles alegam que em alguns bairros há transporte apenas num único horário e em dias específicos da semana. É segunda, quarta e sexta. Se não aproveitar esses dias, não tem ônibus, tem que aproveitar esses dias. Não andava muito cheio porque era 6 dias por semana. Agora 3 dias por semana vem superlotado. Minha mulher tá aí, se ela não for hoje, não der pra ela ir hoje, ela vai ter que ir segunda. Porque não tem outro ônibus amanhã. Na rodoviária de 7 Barras, que passa por uma reforma, o período de maior movimento de embarque é no horário do almoço. Os veículos nesse período são os ônibus escolares que o município tem, porque a empresa terceirizada parou as atividades durante a pandemia. Os ônibus saem com quase todos os assentos ocupados. Durante a viagem, acaba ficando lotado. A gente
reclamou, mas não houve uma atenção. O que deveria fazer nessas condições? No mínimo, normalizar os horários dos ônibus igual era antigamente. Seria, acho que, o suficiente para amenizar o caos que está hoje. A maior parte da população do município mora na zona rural da cidade. Dona Maria de Fátima, de 51 anos, disse que só saiu do sítio para ir no médico e depende do transporte coletivo. Se eu não preciso, eu não saio não, minha filha. Eu quero me cuidar, eu quero me preservar. Ainda mais eu tenho meu pai que tem 73 anos. Ele já tem problema de saúde. Muita gente circulando, né? Ninguém sabe quem tá, quem não tá. A Prefeitura de Sete Barras informou que reduziu os horários do transporte público da cidade como medida de enfrentamento ao coronavírus e que a região está na fase vermelha, onde a maioria dos estabelecimentos não pode abrir as portas. A gente faz uma pausa, daqui a pouco a gente volta a falar do viaduto que vai ser inaugurado hoje em Santos. Até já! Estamos de volta e agora retomamos o nosso papo com a Adriana Coutinho, que está bem pertinho do novo viaduto na entrada de Santos. Adriana, é com você. Olha, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa acabou de chegar aqui, ele terminou há pouco uma live lá na Prefeitura de Santos. Nessa live participaram o presidente da Câmara, Rui de Rosses, que inclusive assinou o projeto de lei que dá o nome à ponte aqui da entrada de Santos, do nome do pai do prefeito Paulo Gomes Barbosa, uma homenagem, ele que também foi vereador e prefeito aqui da cidade. Também participaram o governador João Dória, vários representantes do estado, a Artesp, deputados estaduais, a deputada também Rosana Vale, a deputada federal. A gente vai conversar agora com o prefeito, porque é uma obra muito aguardada, né, prefeito? Daqui a pouquinho o viaduto, olha, já foi inaugurado, a gente acabou de ver um ônibus municipal aqui e as luzes daqui a pouquinho também serão acesas, né? Exatamente, né? Estamos aí concluindo essa etapa importante das obras da entrada da cidade, esse viaduto que vai ligar a Martins Fontes, Nossa Senhora de Fátima, beneficiando todo o Santista, mas principalmente quem mora na zona noroeste, né? Que vai chegar em casa mais cedo, os pais, as mães, as famílias que vão conviver mais. Aqui teve muito cimento, muito ferro, muito calma, teve todo um esforço para gente. Uma obra que foi feita pensando nas pessoas e com certeza vai colocar a cidade de Santos aí em outro patamar. Uma entrada hoje, podemos dizer que Santos começa a ganhar uma entrada da cidade à altura da sua grandeza, né? De que todo santista e a nossa cidade merecem. Bom, os semáforos todos aqui já não existem mais, 5 semáforos foram retirados, vai melhorar a fluidez e também será uma obra urbanística pela iluminação, né, prefeito? Exatamente, vai ser uma grande referência urbanística. O viaduto tem todo um formato em curva, né? A iluminação em LED, que vai tornar essa obra uma grande referência para o santista que sai da cidade, que chega na cidade, normalmente fala, ó, já estou no peixe, agora vai poder falar que está no viaduto, que está chegando nesse marco do Santos maravilhoso. O Santos e o Pelé levaram o nome da nossa cidade para o mundo. E agora é justo que a gente tenha essa homenagem aí ao Santos Futebol Clube. Daqui a pouquinho o monumento, inclusive, vai ser inaugurado, do Carlos Prados, o arquiteto aqui de Santos, que desenhou. A live participou o Edinho também, representando. E está aqui o Edinho também, vai inaugurar junto com a gente, em homenagem ao nosso Rei Pelé, aqui é o Santos Futebol Clube, dia de festa, um dia histórico para a cidade de Santos. Bom, até o final do ano, outros viadutos serão inaugurados para melhorar a fluidez aqui, né, prefeito? Eu queria que o senhor explicasse para a gente quais serão essas inaugurações, que obras serão essas. São 4 viadutos da entrada da cidade, né, Piratininga, Lemoa, Anchieta e esse mais a ponte sobre o Rio São Jorge, né? São investimentos importantes, a Avenida Beira Rio, que vai ser a maior avenida da Zona Noroeste, tudo para que a gente possa ter uma nova entrada, trabalho de drenagem sendo feito aqui também para diminuir a questão do impacto das enchentes, dos alagamentos, mais fluidez no trânsito, mobilidade, enfim, ganhos que são importantes para a cidade e obras, Adriana, que são aguardadas há mais de 50 anos. Eu estou muito feliz hoje como prefeito, mas acima de tudo como santista, né, que ama essa cidade, e poder estar contribuindo junto com todo o nosso time aqui para entregar essas obras aqui. Eu quero aqui aproveitar para agradecer em nome do Wagner, que foi o gestor do programa, a todos os mais de 1.200 trabalhadores que tornaram esse sonho realidade. Eles são os responsáveis por essa entrega de hoje. E, prefeito, aproveitando esse viaduto que foi inaugurado em janeiro aqui, que na verdade é o principal acesso para quem chega, né, de São Paulo, também ganhou um novo nome, né? Rei do futebol, homenagem também ao Rei Pelé, justa homenagem, né? Importante a gente aproveitar, poucas cidades no mundo têm
um jogador de futebol, que nem o Pelé nenhuma, né? Como o Santos também nenhuma outra cidade. Então a gente tem que aproveitar esse potencial, essa riqueza que a gente tem, que isso vai trazer ainda mais turistas para a cidade, vai ajudar a divulgar Santos para o mundo. Muito obrigado, prefeito. O prefeito agora vai inaugurar o monumento e vai acender oficialmente as luzes aqui, as 375 luminárias que possibilitam 67 milhões de opções de cores. Com você. Obrigada, Adriana. Você sabe as diferenças entre os testes para Covid-19? Muita gente ainda não sabe o que cada um faz e por isso a gente chamou uma bióloga para explicar cada um dos testes. 4 tipos de testes são feitos nesse laboratório: os sorológicos e os do tipo PCR. 2 são realizados através de exame de sangue, que é a sorologia e o teste rápido. Ambos identificam os anticorpos IgG e IgM. IgM é quando a gente está infectado no momento, IgG é quando a gente está infectado, já teve contato com o vírus, né, e já está criando os anticorpos do IgG. E a gente realiza também o antígeno e o PCR. Tá? Eles são realizados através do suave nasal e eles são feitos no início dos sintomas. Então, esse teste do PCR e antígeno, ele só é realizado no início dos sintomas, ou seja, quando a pessoa está infectada no momento. Alguns testes são mais conhecidos, mas há 2 meses chegou por aqui o antígeno, que tem o mesmo método de coleta por PCR. Ele é um pouco mais rápido do que a do PCR. Hoje a gente realiza esse exame com liberação no mesmo dia, então ele é um pouco mais eficaz em relação ao tempo do que o PCR. Porém, o PCR ele é um pouco mais específico, então ele demora um pouco mais de tempo. Porém, o método de coleta é o mesmo. E as dúvidas são muitas quando o assunto é teste para Covid-19. A mais frequente delas é saber qual seria o teste mais indicado de acordo com o tempo dos sintomas no paciente. O tempo de infecção é primordial, então se você realiza o teste de sangue antes dos 7 dias de sintomas, os 7 dias de infecção, que esteve em contato com algum paciente, ele pode dar falso negativo sim. Então realmente essa questão que tem dado falso negativo que alguns pacientes por aí têm falado, mas é realmente a questão do tempo de infecção. O PCR ele é o mais indicado, né? Tanto que alguns convênios, o Ministério da Saúde indica mais realizar o PCR por conta da identificação da metodologia por PCR, que ela é mais específica. E o número de pessoas que procuram fazer os testes todos os dias é grande, principalmente para voltar ao trabalho presencial e à rotina. Que tem alguma viagem, que quer visitar os pais. Recentemente a gente teve o Dia dos Pais, né? E muitos pacientes vieram aqui 2 dias antes para fazer o exame porque queriam realmente ver os seus pais. Então a gente tem tido bastante gente que tem vindo pela segurança do próprio paciente e das pessoas ao seu redor. E a gente segue no tema coronavírus. Chegamos na metade de agosto e os números mostram que a baixada ainda não atinge queda nos números da Covid-19. A média móvel ainda mostra uma estabilidade. Nos últimos 7 dias a média de casos foi de 457, um aumento de 8% em relação aos 7 dias anteriores, quando a média móvel ficou em 423. Esses 8% podem indicar um platô. Na média de mortes a estabilidade fica ainda mais notável. Nesses últimos 7 dias a média ficou em 14, número igual aos 7 dias anteriores. Em Guarujá, a tecnologia ajuda as famílias que têm parentes internados com a Covid-19. Elas estão visitando os parentes pela internet. Tudo é feito nessa sala. Aqui o familiar tem acesso aos boletins diários com a equipe médica e também acesso a um aparelho celular e internet. Receber a notícia hoje em dia que está com Covid é preocupante. Muitas vezes eles recebem a notícia aqui e lá da tenda eles já entram, sabe? Não tem muito que uma despedida, não tem como ir para casa para voltar. Então acaba com que a gente aproximando realmente esse paciente, sabe? Do familiar. Marido da Mônica deu entrada no PAN da rodoviária com Covid e com o isolamento ela não pode mais vê-lo. E só de falar por poucos minutos com o marido, ela já se sentiu muito melhor e mais confiante de que ele está bem. Tem um monte de gente orando por você. Que bom, que bom. A gente vai sair dessa, tá? Vamos sim, vamos sim. Muitas pessoas, né, nos ajudam. Hoje a tecnologia está aí para isso também, né? Para que a gente se sinta querido, amado pelos amigos, pelos irmãos, pela família. E eu sei que ele está num bom lugar.
ele está recebendo um tratamento diferencial, especial. E cada encontro desses emociona também toda a equipe que participa. José Miguel é enfermeiro e conduz a visita virtual. Ele já está colecionando histórias emocionantes no meio dessa pandemia. A gente teve uma senhorinha aqui de 83, 86 anos, eu não vou lembrar bem exatamente no momento. E quando a gente conversou com ela, ela começou a falar que iam colocar ela de cabeça para baixo, porque ela tinha visto em algum lugar que isso acontece. E quando a gente trouxe a filha dela aqui, que ela conversou com a filha, que a filha dela acalmou, então assim, tudo mudou. Quem está internado com Covid passa primeiro pela tenda, que fica bem em frente à unidade. Tanto quem está internado quanto os parentes que ficam aflitos do lado de fora precisam de atenção e conforto. E é isso que a equipe médica está tentando trazer para cá. O protocolo de acolhimento familiar, além do que a gente já mostrou, ele tem uma série de etapas, que é a primeira, o acolhimento da família, as informações para poder eles terem as precauções dentro da casa, dentro das suas casas, a testagem desses comunicantes, enfim, é um protocolo bem mais extenso e que faz parte desse nosso acolhimento familiar. Alguns pacientes conseguem fazer a chamada por vídeo, outros pelo menos mandar uma mensagem de áudio, mas essa ideia tem dado tão certo que os profissionais da unidade já estão pensando em estender essa visita virtual também para outros pacientes que tenham doenças infecciosas e que precisam do isolamento. Fato positivo, se a gente pode dizer, dessa pandemia é que vai deixar bons legados, então a gente vai aproveitar tudo que for de bom para continuar acolhendo e acolhendo com humanização o máximo possível nossos pacientes do nosso município. E gostaria até que isso se estendesse para outros, nossas ideias fossem para outras unidades e que todo mundo fizesse o que a gente está fazendo. Muito bacana, né, pessoal? Depois de 2 jogos sem vencer, o Santos volta a campo pelo Brasileirão, enfrentando o Atlético Paranaense e o técnico Cuca quer a primeira vitória nesse retorno ao clube. Agora são 6 jogos sem vencer. O torcedor santista já está cansado de ver o time viver essa seca. Aliás, a preocupação é grande com o que pode acontecer com o time nesse Brasileirão. Vamos indo passo a passo. Vamos primeiro equilibrar a equipe, resgatar a autoestima, a autoconfiança, para depois fazer planejamento de onde poder chegar. Planejamento que está muito difícil de fazer. Cuca, que pegou o Santos em uma grave crise financeira, sem poder contratar, também não vai ter muito tempo para treinar não, por conta da forte maratona de jogos. Com conversa interna, a gente já está hoje conversando, amanhã na viagem de volta, na concentração. A concentração não tem mais, né? Lá no clube, no CT, então conversando, pondo as ideias para que eles as executem, né? São 2 rodadas que foram, nós somamos 1 ponto. Se a gente vence o jogo de domingo, a gente dá uma crescida na tabela e esse vai ser o nosso objetivo. Se é o objetivo do treinador, dos jogadores e do clube, sem dúvida alguma, é o desejo e o sonho do torcedor que o time volte a ganhar. Fechando o jornal com a previsão do tempo. Amanhã vai ter muita nebulosidade na Baixada, mas mesmo assim devem acontecer algumas aberturas de sol. A temperatura sobe e fica mais agradável. Tem previsão de chuva fraca na Baixada entre o fim da tarde e a noite. Santos amanhã com máxima de 28 e mínima de 19 graus, mas fica esperto que domingo essa temperatura já deve cair. Praia Grande a mesma coisa de Santos, e Bertioga mantém os 28 graus com mínima de 19. No Vale chove a qualquer momento e quase não deve ter sol. A chuva deve ser forte e acompanhada de raios e ventania principalmente à tarde e à noite. As rajadas de vento podem chegar aos 70 km por hora. Máxima de 24 em registro e mínima de 17, Juquiá com 29 de máxima amanhã e Iporanga com 19 de mínima e 23 de máxima. Eu vou ficando por aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse o Sigma Plus. As notícias continuam no site sigma.tv/TV Itararé. Fique agora com Rainhas do Lar, uma excelente noite e um ótimo final de semana.
Itararé Cidade, segunda edição. Oferecimento: Centro Médico Unimed Santos. Em breve, uma nova estrutura vai surpreender você.